Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma transmissão live e podcast de Black Yellow Brasil. Eu sou Danilo Batista, seu host. Estamos aqui para mais uma rodada falando de Pittsburgh Steelers. Essa nossa live de terça. A gente dá uma aprofundada aí na última semana. A gente dá uma conversada sobre assuntos que o Steelers vem trazendo e, embora o jogo não tenha dado para a gente muita coisa de campo mesmo, o fora de campo rendeu horrores aí perante a imprensa, em coletivas, etc. A gente vai trocar uma ideia aqui. Sou Danilo Batista, seu host. Em algum ponto deste programa, aguardamos a presença de Germano Coutinho para se somar nessa live para a gente trocar uma ideia aqui sobre Steelers. Enquanto o Germano não aparece, vamos começando com recados. Ou não vamos começar com recados, porque Germano Coutinho chega neste momento, nossa gloriosa live. Quer ver? Só falar de você, Germano. Boa noite. Primeiro, tá me ouvindo? Perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Black Yellow BR. Boa noite, Danilo. E é isso, vamos começar esse programa. Vamos a esse programa, dá aquela passada de recados, acessa aí @BlackYellowBR e segue no Twitter, no Instagram e no Telegram, as nossas redes sociais, a nossa cobertura do Pittsburgh Steelers. Você também dá uma seguida lá na Twitch, a gente entra ao vivo depois dos jogos dos Steelers e às terças à noite para dar uma conversada aí sobre esse time, primeiras impressões, notícias, análise, etc. As nossas lives viram podcast. Aliás, se você está na Twitch, considere, sinceramente, deixar o seu sub, seja com Prime, seja entrando com a grana mesmo. Isso ajuda um monte o nosso processo, o nosso projeto. As nossas lives viram podcast, e aí elas entram nos principais apps do ramo, né? Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, estamos todos lá. Estamos também na FN Network, entra somosfnn.com.br. Tem um monte de projeto falando de NFL, NBA, MLB e NHL, entre eles a Rádio Pirata, que fala de Pittsburgh Pirates, e o Iglocast, que fala de Pittsburgh Penguins, são os nossos parceiros aí de cobertura de Pittsburgh Sports. Você encontra também a FN Network nas redes sociais, @somosfnn, no Twitter, no Instagram e no TikTok, conteúdos diversos dos esportes americanos por lá. E se você torce para os Steelers, quer trocar uma ideia com a gente, vem pro nosso grupo no WhatsApp, mas tem que torcer pro Steelers, tá? Não vale vir de fora, não. Manda uma mensagem pra gente que a gente integra pro grupo, que tá sempre agitado, sempre movimentadíssimo. Último recado de Black Yellow Brasil, Germano, sobre as nossas gloriosas jerseys. Você está trajando uma belíssima. Vamos ver em qual status estamos. Ótimas notícias, tá? Ótimas notícias. A gente sabe que está demorando muito, até pedimos desculpa por isso, mas, assim, como eu sempre digo a quem pergunta, nós não somos uma empresa, né? A gente não trabalha com isso, então a gente faz isso no nosso tempo livre. Então, portanto, acaba que às vezes pode demorar um pouco a mais do que a gente queria. Mas o importante é que as jerseys foram enviadas, calma, pela Tractor, tá? Para a gente, para que a gente possa fazer agora essa separação, para que a gente possa encaminhar para cada um de vocês. Então, a previsão é que essas camisas estejam chegando até essa sexta-feira, tá? E aí, depois disso, na semana que vem, é que a gente vai começar a preparação, a separação, para que a gente possa enviar para a belíssima residência de cada um de vocês que adquiriram essa belíssima jersey. Então, está demorando, eu sei, mas está mais perto do que nunca. Daqui a pouquinho, vocês poderão vestir essa jersey, se quiserem, até mesmo no Natal. Inclusive, recomendo. O Steelers não vai ter jogo no dia 25, nem no dia 24, os dias de Natal. Na nossa partida de Natal, entre aspas, é dia 23 de dezembro contra os Bengals. Mas tem dia 31 também. Então, se você quiser um Réveillon Black Yellow aí, você já terá a jersey em mãos. Estamos quase lá. É isso, Germano.
A gente tem alguns assuntos na live de hoje. O jogo não deu nada pra gente. A gente nem vai comentar muito a respeito de impressões do jogo mesmo. Mas ele foi trazendo uma sequência de coisas, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai conversar sobre as notícias que o jogo deu pra gente. Depois tem uma série de perguntas que a galera mandou lá no grupo do WhatsApp quando anunciamos que ia ter live. E aí a gente fala de New England Patriots nessa noite, esse jogo só para os fortes. A primeira notícia, a maior notícia de todas, é a lesão de Kenny Pickett. Né? Ele já saiu perto do intervalo do jogo de domingo, agravou a lesão que ele tinha no tornozelo e já nessa última segunda-feira passou por uma cirurgia corretiva e que, embora o time não dê previsões, é conversa de 2 a 4 semanas, já, mano. O quanto é que isso complica pra gente? Complica muito, muito, Danilo, porque quem nos acompanha sabe que esse podcast ele tem sido muito crítico do Kenny Pickett, com razão. Ele realmente não tá jogando o que a gente esperava dele, principalmente antes de começar a temporada. Mas, querendo ou não, ele ainda é o nosso quarterback titular e com certeza é o melhor que a gente tem. As rédeas agora do ataque provavelmente ficarão nas mãos do Trubisky, com o Mason Rudolph como reserva imediato. E assim, o Trubisky até que jogou bem, eu diria, nesse último jogo contra o Cardinals, quando ele teve que entrar. Não acho que ele foi um motivo da nossa derrota, por exemplo. Acho que ele, dentro das circunstâncias que ele teve, eu acho que ele atuou bem. Mas nós já estamos cansados de ver o Trubisky. A gente sabe o que ele pode entregar e a gente sabe que não é muito. Então, realmente, essa lesão do Kenny Pickett realmente complica demais para o resto da temporada e complica demais, principalmente por essa briga por wildcard, porque, ok, vamos enfrentar o New England Patriots, que talvez seja o pior time da temporada, ou melhor, o pior time da NFL nessa temporada, né? E, assim, qualquer outra coisa que não seja vitória vai ser um fracasso imenso. Mas, assim, contra a Arizona também era. E deu no que deu. Mas vamos dizer que a gente consiga ganhar lá do Patriots, que realmente não está fazendo absolutamente nada. Ainda assim, nós teremos uma sequência de jogos bem complicada. E o Trubisky, assim, não tem como confiar nele. Sinceramente, não tem como confiar no Mitchell Trubisky para nos levar a essas vitórias sozinho. A gente vai ter que permanecer torcendo para a defesa, esperando que ela consiga turnovers, assim como a gente estava fazendo com o Kenny Pickett, mas a margem de erro que a gente vai ter vai ser muito menor. Porque como a gente viu nos jogos que o Trubisky teve que entrar, ele adora uma interceptação. Então, assim, notícia péssima, péssima mesmo. E agora é torcer para que o jogo terrestre seja cada vez mais utilizado e que a gente tenha que depender menos do nosso quarterback play. O que hoje em dia é até um absurdo, né, Danilo? Você dizer isso. Você querer que o jogo terrestre lhe salve e não querer depender do seu quarterback, mas é o que a gente tem. É o que tem para hoje. Não tem como correr muito disso. Tem como correr muito em campo, mas não tem como correr dessa situação, né? É o ditado lá do Mike Tomlin que a gente não corre dos problemas, a gente corre na direção dos problemas para resolvê-los. Um analista, eu até perdi o nome do guerreiro, Brad Spielberger, do PFF. Ele até brincou dizendo que a substituição de Pickett por Trubisky talvez não seja uma queda tão grande assim. É porque os piores momentos de Trubisky estão muito cravados na nossa memória, cara. Trubisky a gente já tá vendo ele ter esses problemas todos há anos, e pior ainda, no Steelers. Né? Pro cara levar 4 rodadas só para ser substituído, para perder a posição titular, irmão, você tem que estar muito mal. Muito mal mesmo. A prova é o nosso próximo adversário, New England Patriots. Vê quantas rodadas eles levaram para realmente decidir, bicho. Não tá dando mais com o Mac Jones. Vamos ver se vai com o Bailey Zapp. E olha que o Patriots já não era um time para competir, saca? Nessa temporada. Então eles já podiam ter tomado essa decisão muito antes que o prejuízo não ia ser nada grande, né? Então, na prática, esse Pickett que a gente tá vendo com
um bom Trubisky iguala. Só que a gente vai ver um bom Trubisky? Talvez o que faça a diferença seja que ele arrisque um pouquinho mais. A gente reclamou bastante nas últimas semanas que o Steelers estava muito amarrado, extremamente conservador. Até a lendária jet sweep, que a gente reclamava tanto, Matt Canada, e mal estava chamando porque já estava num nível de risco muito mais alto do que o Steelers queria correr, sabe? E ao mesmo tempo eram umas chamadas esquisitas, porque um passe em screen é para ser uma chamada extremamente simples. A bola vai chegar na mão do teu quarterback, ele rapidamente vai girar para o lado do screen, solta a bola. É para evitar qualquer problema com pressão, qualquer problema com isso. Mas aí as chamadas eram de uma screen sem proteção nenhuma para quem estava recebendo a bola. Quando a bola caía na mão do coitado do Jalen Warren, do coitado do Calvin Austin, já tinha 3 defensores em cima pra derrubar o cara. Então, você não dava chance nenhuma para sobreviver. O que foi que a gente viu de Pickett no jogo contra o Bengals? Coragem, entrosamento, decisão, assertividade. Pode não ter sido perfeito em leitura, perfeito em colocar aonde ele colocava a bola para o recebedor pegar, mas que expressão, né? Mas a coragem estava lá, ele estava arriscando, ele estava jogando. E o que ele jogou contra o Cardinals parecia que tinha revertido essa situação. Tinha fechado no casulo de novo, que, sei lá, uma pressão extra que ele tomou já deu uma assustada e ele já decidiu jogar mais seguro, ou a comissão decidiu jogar com ele mais seguro e tal. Qual fator foi o primordial exato, a gente não tem como saber. Então fica meio essa situação aí, e a gente vai com o Trubisky. Não é aquele caso de agora tá com o Trubisky, é impossível ganhar jogos, esquece essa temporada, vamos preservar os titulares mesmo, porque não vai ganhar mais nada, até o 9-8 lendário aí tá arriscado. Dá pra ganhar, pô. Dá pra ganhar. O Trubisky aumenta um pouquinho a dificuldade, de novo, comparando com o Kenny Pickett de 2023, mas não é um Deus nos acuda também. Os Steelers têm condições de ganhar os jogos até sem mexer muito em play calling, sem mexer muito no playbook, sem ver as jogadas. O máximo que você vai dizer, olha, Trubisky, essa jogada aqui a gente chamava muito com Pickens, porque era o cara com Pickett. Mas tu tá treinando esse tempo todinho aí o time reserva, tu tem mais entrosamento com Allen Robinson. Pô, essa mesma chamada aqui, vamos mexer um pouquinho e a gente faz com o Robinson? É o tipo de coisa que você espera que aconteça quando um quarterback reserva entra em campo. E normalmente quarterbacks reservas demandam situações, pelo menos no começo, mais conservadoras. O Jake Browning entrando no Bengals ontem, por exemplo. Mas o time já estava tão conservador que não faz diferença, você não precisa se preocupar horrores com essa diferença, não. Eu acho que a gente pode resumir isso tudo, Danilo, que a gente comentou no seguinte: a diferença do Trubisky para o Kenny Pickett, como você falou, não é muito alta, não é muito grande. A realidade é essa. Talvez o Pickett, assim, nesses últimos jogos, ele vinha arriscando um pouquinho mais, como você falou. Então, talvez uma diferença a gente pudesse apontar como sendo essa também, a questão de que ele não tem muito turnover, ok? Porque a gente sabe, como eu falei mais cedo, que o Trubisky, ele adora a interceptação. Mas, assim, aquela coisa é um nível muito parecido. Não vai existir uma mudança drástica. Não é como se a gente tivesse, sei lá, o Josh Allen e do nada a gente tivesse que botar o Trubisky. Não, não é. A gente tinha o Kenny Pickett, cujo nível já não estava tão alto. Então, a diferença do nosso titular para o nosso reserva, nesse caso específico, ela não tá sendo tão discrepante assim. E quanto ao gameplay, mesma coisa. Eu acho que concordo, não precisa mudar absolutamente nada. Precisa mudar, sim, pelo jeito. Vamos ter que mudar alguma coisa aqui. Bastante coisa. Vamos mudar bastante. Nossa, tem que criar do zero o playbook. Criar do zero o playbook para o Trubisky, porque ele tá. Deixa eu só pegar ele aqui, Danilo, meu filho.
Gente, isso é Ruffles, o cachorro de Germano, e ele tem realmente opiniões muito fortes acerca de Mitch Trubisky. Ele realmente não... Ele tem o mesmo ranço que a gente tem de Trubisky, tá? Então o relacionamento entre ele e a menção a este nome não é muito positiva, não. Mas é isso. Se você... A gente pegou hoje e publicou os melhores e os piores do Pro Football Focus dos Steelers. Entre os 5 melhores, tem 2 linha ofensiva. O Isaac Seumalo e o Nate Herbig. Curiosamente, um entrou no lugar do outro, né? Olha essa. A gente promete que a gente não fala do camisa 10, tá? Mas tá? Pode se acalmar, fica de boa, que estamos em paz nesse momento. Então, assim, ambos com uma nota muito positiva de run block, inclusive. Tinha muito espaço aparecendo, tem uma jogada que é fantástica, você consegue ver Darnell Washington saindo do lado direito da linha, consegue ganhar o bloqueio dele. Broderick Jones, right tackle, ganha o bloqueio dele. Então os dois já abrem um espaço. Seumalo, James Daniels, ele abre mais um espacinho aqui. E aí tem um gap maravilhoso para Najee correr. E Najee faz o que ele faz de melhor. Ele encontra o gap e ele se compromete em entrar naquele gap com tudo. Só não foi uma jogada explosiva porque o Keitrell Clark, o cornerback do Cardinals, percebeu que era uma jogada forte, ele vem e ele faz um tackle de técnica excelente. Assim, aquela baixada para pegar Najee na parte de baixo mesmo do corpo e segurar ele por lá, e derrubar ele por ali. Execução perfeita. Por isso aquela jogada não foi explosiva. Mas o começo do jogo, o jogo corrido do Steelers estava entrando. Então você tem boas oportunidades aí para manter esse ataque vivo nessa próxima semana. É só correr com a bola. É só correr com a bola, Danilo. É só correr com a bola. Lembra de um jogo que o próprio Patriots teve umas temporadas atrás, que basicamente o jogo inteiro eles só fizeram correr com a bola. Eu acho que eles foram lançar um passe faltando 2 minutos para acabar o jogo. Não é um jogo de playoff contra Buffalo? Que tava um vento horroroso no estádio? Não lembro, honestamente não lembro quem era o adversário. Mas eu lembro claramente que eles só fizeram correr com a bola e deu certo. Eu honestamente, sinceramente, eu não me apoio, não. Se quiserem, deixem só o Nadir e o Jalen Warren correndo com a bola, que para mim tá tudo certo. De verdade mesmo. Contanto que a gente ganhe o jogo, eu tô tranquilo. Porque chegou um momento da temporada, Danilo, que ainda mais sem o nosso quarterback titular, que assim, não existe vitória feia. Feio é não vencer. Então, eu só quero vencer. Eu só quero conquistar mais uma vitória ali, ir para 8-5 e ver o que o resto da temporada tem a nos dar. Porque, assim, derrota contra o Patriots, na condição que a gente está vendo hoje, é inaceitável. Contra a Arizona, já era inaceitável. Então, por favor, o Patriots está alguns degraus abaixo da Arizona. Então, por favor, Steelers, não me venham com graçola, não me venham com esse negócio de não estamos preparados. Pelo amor de Deus, vocês têm que estar preparados para esse jogo e vocês têm a obrigação de ganhar esse jogo e até ganhar com uma certa margem. Mas eu não estou nem pedindo isso, eu estou pedindo apenas uma vitória para que a gente fique um pouco melhor em relação ao wildcard, que é, honestamente, o nosso objetivo da temporada. Isso. E uma das perguntas mais comuns da semana, especialmente com o ranço que existe em torno do nome de Mitchell Trubisky, tá aqui com o Prat. Queria ver Mason Rudolph jogando só para ver um negócio. Mason Rudolph é o seguinte, eu fico com a opinião de Ben Roethlisberger, nesse caso. Rudolph tem muitos anos de Steelers. Se o time visse nele alguma coisa, até nível para ser o primeiro reserva, ele era o primeiro reserva. Se o time tivesse a confiança nele, que ele ia jogar de boa, ele estava jogando. Então, não dá. Fiquem de boa, que a gente vai ver Mitchell Trubisky em campo. O Mike Tomlin ele fez a entrevista ontem, né? E ele já declarou que é Mitchell Trubisky o titular até segunda ordem, né? Foi a pergunta também do Lucas Coutinho lá no nosso grupo, no WhatsApp.
O João Fernando Teixeira também pergunta sobre o que esperar do novo quarterback. Eu imagino que ele esteja falando de Mitch Trubisky, é a mesma coisa. Se a pergunta dele, na real, foi sobre Trace McSorley, que foi contratado para o Practice Squad para ser o quarterback 3, não tem expectativa absolutamente nenhuma. Ele é um cara para constar na lista lá como terceiro quarterback. Só. E só. Muito, muito ruim. Cara, Trace McSorley era um caso de que no college já fazia raiva. Para mim, pelo menos. Ele foi quarterback de Penn State uns 4, 5 anos. Ele era o quarterback de Penn State na era do Saquon Barkley. E era o caso de ficar pedindo, bicho, não entrega a bola na mão desse quarterback, entrega todas as jogadas do Saquon Barkley que ele resolve o jogo. Todos os jogos pra você. Não precisa de quarterback. E quando ele pegava a bola, era onde as jogadas de Penn State acabavam, então não. E parece que ele só não tem um passe expectativa para nenhuma. touchdown na NFL, né? E 5 interceptações. E Mas adivinha é contra quem claro, foi o passe? claro que foi contra o Pittsburgh Steelers. Claro. O Ravens que tem esse histórico aí de usar quarterback 2, quarterback 3 na temporada. Nesse momento, Baltimore é o único time que tá com quarterback titular ainda, né? Da AFC é isso mesmo. Não, tem um... Deve ser não, da ótimo. divisão, no caso. É. Da divisão. Divisão é isso mesmo. Assim, Danilo, quanto à questão do Mason Rudolph, eu vou ser muito sincero. Eu sou defensor do Mason Rudolph. Eu acho que é um cara que... Eu não vou dizer que foi injustiçado, não chegou a esse ponto, mas eu lembro naquela temporada em que o Big Ben machucou, a famosa temporada do raio-x, ele jogou... Foi do raio-x, creio. Não, pô. Foi? A do Raio-X foi Não, antes. foi não. Ou foi Exato, depois? foi antes, Enfim. Era até o Joshua Foi antes, Dobbs que tava, foi né? antes porque foi Joshua Dobbs o reserva, é isso. Foi antes. Exatamente. Então Essa foi a temporada essa seguinte, eu acho. 2019, essa de Rudolph e Duck Hodges, foi a que ele Duck estourou Hodges. o cotovelo. Isso. Então, assim, quando o Ben se machucou e o Rudolph teve que assumir, cara, se você parar para olhar os jogos que ele teve, até se lesionar, acho que contra Baltimore, ele não estava indo tão mal. Ele não estava sendo o motivo da gente perder. Ele estava até tendo as campanhas boas. Ele não estava sendo prejudicial ao time. E aí se machucou contra Baltimore. Duck Hodges entrou, não fez muita coisa. Quando o Rudolph voltou, não voltou tão bem. E meio que foi escanteado daí para frente. Então, assim, eu sou um cara que eu ainda acredito bastante no Mason Rudolph. Eu acho que, na minha visão mesmo, tá de fora, claro, não tô lá dentro todo dia para saber o que acontece, não vejo treino. Mas pelo que eu vi em campo, eu preferia muito mais o Mason Rudolph do que o Trubisky como quarterback 2, sendo muito sincero. Então, eu honestamente espero que a gente possa ver o Rudolph em campo em algum momento no resto dessa temporada, até para a gente ter uma ideia do que ele é capaz. Porque, de novo, a gente não vê treino, a gente não está lá todo dia, logicamente, mas não me entra na cabeça a gente pagar tão caro um quarterback reserva como é no Trubisky, tendo um cara como o Mason Rudolph, que, de novo, eu acho que o nível dos dois não é tão discrepante também. Eu prefiro muito mais pagar um valor bem menor ao Rudolph para ser o quarterback 2 do que manter o Trubisky no valor que a gente paga ele. Então, de novo, espero que o Rudolph tenha alguma oportunidade para a gente ver do que ele é capaz. Eu acho que se ele não ganhou esses anos todos qualquer espécie de oportunidade em treino, não vai ser agora que ele vai ganhar, numa semana curta ainda mais, pô. Esquece mesmo o Rudolph. Então, de novo, Mitch Trubisky é o titular quinta-feira. Mason Rudolph, que tá no elenco principal desde o começo da temporada, tá? Ele foi colocado no elenco 53 para ser o quarterback 3 inativo todo jogo. Mason Rudolph é o reserva, direto. Ele pode entrar a qualquer momento. Qualquer coisa que acontecer no jogo, Mason Rudolph pode entrar. Lesão, desempenho de Trubisky, uma unha quebrada, Trubisky perdeu a voz, engoliu uma pena de pombo, absolutamente qualquer coisa que acontecer, Rudolph pode entrar. Trace McSorley deve ser ativado do Practice Squad para o elenco principal para este jogo como quarterback 3. Então se Trubisky for mal, Rudolph for mal, ele pode entrar? Não. Quarterback 3, por regra da NFL, só entra em campo se os dois outros quarterbacks se lesionarem. Nenhum outro time entra em campo
só tendo um quarterback ativo, tá? Esqueça isso, isso não acontece. Ele pode entrar para um jogo já com 3 ativos. Por exemplo, o Patriots. O Patriots está com o Mac Jones, está com o Bailey Zappi e está com o Malik Cunningham, porque eles estão usando o Cunningham em algumas jogadas específicas. Então eles têm 3 quarterbacks. O Saints entrou na última semana com Derek Carr, com Jameis Winston e com o Taysom Hill ativos. O Taysom Hill teve aquele flerte com a posição de quarterback, né? Então você só pode colocar o quarterback 3 nessa regra específica se os outros dois se lesionarem, tá? E é se lesionarem, Danilo, lesão que tira do jogo. O cara ficar out do jogo. É isso. Assim, vamos supor que o cara lesiona, dá uma leve torcidinha no tornozelo. O primeiro saiu de jogo já, o segundo torceu o tornozelo. Vai entrar o terceiro para jogar. Viu que o segundo tá bem para voltar pro jogo, ele pode retornar pro jogo. Se a comissão médica assim definir. Eu achava que a regra... Essa substituição pode. Eu achava que a regra era só em casos assim, dos dois principais estarem fora do jogo. Com designação de out. É porque senão, nesse meio tempo de tu tá analisando o 2 e ele ir pro out, quem é que joga? Não, tem que ter alguém em campo, né? Justamente. Mas assim, eu vou até depois dar uma procurada, mas até onde eu lembro, até onde eu tinha entendido era assim. E somente se os dois estivessem realmente fora do jogo. Nesse meio tempo era o Wildcat, enfim, dá-se um jeito. Mas não tem como... É porque o que provocou esse cenário foi a final de conferência da NFC ano passado, né? O Brock Purdy já entrou, já estava mais ou menos. Eles jogaram com Josh Johnson, quarterback. Josh Johnson se machucou e eles tiveram que colocar o Purdy mais ou menos no jogo porque não tinha outra alternativa. E aí eles pediram para que você pudesse ter um terceiro quarterback ali que não contasse no teu elenco de 46. Fica novamente o protesto que você tem 53 no elenco, não tem porque você ativar só 46, 47. Pô, deixa ativar os 53. Pelo amor de Deus, NFL. Não existe isso. Vamos lá. Em termos de lesão, muita coisa preocupou nos Steelers de domingo para cá. Kenny Pickett, a gente já comentou o cenário, ele está absolutamente fora desse jogo e será observado nas próximas semanas. A expectativa é que seja entre 2 e 4 semanas fora. Patrick Peterson recebeu descanso, James Pierre voltou a sentir o ombro, mas, de novo, ele é um jogador super reserva no grupo de defesa e um jogador de special teams. Então, não é uma grande perda assim. James Pierre, para special teams, você sempre tem uma quantidade boa de jogadores. Seu Malo sentiu o ombro, Tomlin colocou ele como questionável, mas só citou, questionável. Ken Hayward sentiu um pouquinho ainda a virilha, mas ele tá toda semana sentindo, não, no momento não preocupa. Keanu Benton tem uma leve limitação, uma lesão de oblíquo, que eu não faço a menor ideia de onde é o músculo oblíquo. Nájila, nesse momento, poderia estar ajudando muita gente, mas Nájila está em outro continente, neste momento, trabalhando com a nossa seleção feminina de rugby na África do Sul. Então, em breve a gente traz aonde fica o músculo oblíquo. Vai treinar com limitações durante essa semana. Montravius Adams ficou inativo de novo. Semana passada, Tomlin disse que ele está 100% no próximo jogo. Ele já treinou a última semana e mesmo assim não foi acionado. Ele está 100%. A expectativa é que ele só ganhe muitos snaps no time se Keanu Benton precisar perder alguns snaps. A gente espera que não. E o que preocupou muita gente, Minkah Fitzpatrick. Ele deu entrevista depois do jogo dizendo que ele sofreu uma fratura na mão esquerda durante a partida e que num dos intervalos de clima lá, ele enfaixou ou engessou, enfim, ele engessou na real, e jogou normalmente. Ele não perdeu nenhum snap da defesa que estava programado para ele perder. Eu vou até dar uma conferida quantos snaps em si ele jogou nesse jogo. Mas ele não perdeu nenhum snap, ele treinou normalmente hoje. A expectativa
é que ele tem uma participação completamente normal no jogo. Minka jogou 100% dos snaps de defesa, tá? No último domingo, e deve novamente jogar 100% dos snaps de defesa. Só Loucura. 2 jogadores tiveram 100% dos snaps. Você quer tentar adivinhar quem é o outro? Joey Porter? E Joey Porter Jr. foi outro jogador que jogou 100% e basicamente anulou o Hollywood Brown. Anulou os anões da Branca de Neve. Olha que, porra, é muito bom ter ouvinte, ter telespectador ligado. Maui Jr., oblíquos externos do abdômen, um par de músculo localizado na região lateral da parede abdominal. Muito obrigado, então. É abdômen, mas é de ladinho aqui. Muito obrigado ao amigo ouvinte telespectador. O último nome, esse já preocupa um pouco mais, e no momento ele está com status questionável, é Landon Roberts. Ele saiu durante o jogo. A gente teve essa perda aí porque ele já era o terceiro jogador na fila usando o Green Dot, né, o ponto eletrônico de comunicação com os técnicos. Ele sentiu a virilha. Tá? Ele vai continuar sendo observado durante essa semana, mas Tomlin foi muito enfático quando falou na situação de Landon Roberts. As palavras dele foram: olha, Landon e a virilha dele são definitivamente o caso que a gente descreve como questionável. Isso é muito claro de um técnico que tá dizendo, velho, não vai jogar. Não tem condição. O caso ainda é muito grave, a gente precisa analisar melhor, tá muito difícil. Fora que Tomlin passou uma boa parte da sua coletiva falando sobre os substitutos. O Miles Jack deve ser ativado aí do Practice Squad essa semana, e o Blake Martinez também deve ser ativado pro jogo. Esse tá no elenco principal e deve ir pro jogo depois de ter ficado inativo. Desde que ele foi contratado, ele tá inativo e não joga. O último ponto em termos de lesão. Eu disse que Kenny Pickett é 2 a 4 semanas, não vai para a injury reserve e não existe expectativa nos Steelers de que ele seja final de temporada, né? Eles estão esperando aí Pickett umas 3 ou 4 semanas e Trace McSorley será o quarterback 3. Essa lesão do Roberts, Danilo, ela é, assim, como você já falou, muito preocupante, porque é o terceiro inside linebacker que a gente perde durante um bom tempo. Ou melhor, o Alexander e o Cole Holcomb foram pelo restante da temporada, e agora o Roberts teve essa lesão na virilha que a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar de fora. Provavelmente vai perder essa partida contra o Patriots, já que é uma semana curta. Então, é complicado, porque a gente está precisando se utilizar de jogadores que a gente nunca imaginou na vida. A gente nunca imaginou, por exemplo, que o Miles Jack iria voltar. O cara estava basicamente aposentado. E também nunca imaginamos que nós iríamos contratar o Blake Martinez. Ainda mais depois daquela confusão com as cartas de Pokémon. E aí, assim, o Roberts era o cara que estava com o Green Dot da defesa, era o cara que estava organizando os esquemas de defesa, qual posição cada jogador ia ficar, qual seria o esquema de cobertura. E perder esse cara é muito complicado porque agora a gente fica basicamente quase que sem opção. Talvez a sequência mais lógica seja entregar o Green Dot para o Minka e deixar ele em uma posição assim mais híbrida entre safety e linebacker, que não me agrada muito, mas diante da situação que a gente está, é o que tem. Porque não dá para confiar o Green Dot para o Michael Walker, né, o ILB, que basicamente estava atuando junto ao Roberts. Também não tem como entregar ao Marcus Robson, que já mostrou que não tem condição ainda de ser titular e muito menos usar o Green Dot. Então, assim, a gente fica numa situação muito difícil, porque não tem como entregar para ninguém da linha defensiva, que esse jogador não vai ter como fazer a comunicação. E da secundária, tirando o Minka, talvez o único ali que tenha uma certa experiência seria o Patrick Peterson, que nem está em campo em todos os snaps. Então, realmente complica bastante esse jogador que vai ficar com Green Dot. Do jeito que está, eu acredito que realmente seria o Minka, ou cometer a loucura, entre aspas, de entregar para um dos novatos.
seja o Miles Jack, seja o Blake Martinez, porque são jogadores com mais experiência na liga e ver o que é que dá. Mas realmente me preocupa muito, até porque nesse último jogo contra o Cardinals a gente viu a confusão que era para botar a defesa para jogar, né? Para organizar a casinha. Horrível, horrível mesmo. Tanto que tiveram lances que, assim, eu tenho certeza que deve ter sido algum tipo de erro de comunicação, porque se não foi, é questão de demitir o coordenador defensivo na mesma hora. Aquela terceira para 4, eu acho, no drive do Arizona de 99 jardas, quando eles ainda estavam lá no comecinho, perto da endzone, que eles se alinharam em punch de um lado, com 3 recebedores, e o jogador mais perto que tinha deles na cobertura era o Highsmith. Cara, isso não existe. Aquilo ali eu imagino que tenha sido algum erro de comunicação, porque outra coisa eu não espero realmente. Então, a lesão do Roberts me preocupa, principalmente por conta do Green Dot. Eu realmente estou muito curioso para ver quem vai ficar com essa comunicação. Cara, eu esperaria que fosse pro Blake Martinez. Esse ponto. E aí essas 2 semanas aí que ele tá no elenco foram uma questão de adaptação e entendimento do esquema para ele poder pegar. Eu acho que vai vir com ele, ou no máximo o próprio Michael Walker no lugar dele. É nesse ritmo aí que a gente está trabalhando. O coordenador defensivo, né, o Terry Walsing, chegou inclusive a falar essa semana: eu ainda não estou certo de que Mark Robinson possa ser aquele linebacker de 3 descidas, tá? Que você possa manter ele no campo o tempo inteiro, e por isso eles precisariam acionar os outros jogadores, o Martinez, o Miles Jack, para compor aí esse elenco, para compor esse grupo, porque é difícil você contar com um linebacker titular que você basicamente não pode deixar em campo. Tá? Se você ainda tivesse o grupo de safety completo, por exemplo, Keanu Neal, você já poderia fazer uma situação mais híbrida ali com ele e tal. Você usa algumas formações big nickel, né, que é com 3 safeties. Outras você coloca o mesmo time em dime, mais o dime 6 defensive backs, mais o Neal você encosta mais no box como um outro inside linebacker. Enfim, poderia fazer esse tipo de composição, mas ele tá na injury reserve. Não tem como escalar ele para esse jogo, então a gente vai para essa sequência aí. Kemeld falou sobre execução do time, muito mais do que game plan, muito mais do que o que é o grande assunto nosso da semana, já, mano, é a moleza que o Steelers entrou. Jalen Warren deu declaração pós-jogo de que talvez o Steelers tivesse entrado muito, muito leve, entrado muito mole contra o Cardinals, que essa temporada tem sido tão de altos e baixos para eles, que quando eles sentiram aquela onda de empolgação depois da vitória contra Cincinnati, eles talvez não tivessem se preparado bem o suficiente para enfrentar o Cardinals. A Brooke Pryor da ESPN chegou a perguntar: olha, o Cardinals tinha a 3ª pior defesa contra a corrida da liga. Você acha que vocês deixaram de aproveitar, de explorar essa oportunidade? Jalen Warren disse: olha, eu nem sabia que eles tinham uma das piores defesas contra corridas da liga. Talvez a gente tenha tido uns problemas de preparação. Deontay Johnson também falou no mesmo sentido. Nas palavras do Johnson para 93.7, a rádio The Fan, uma vez que a gente entrou lá em campo, eu senti que tinha alguma coisa diferente, nós não estávamos no nosso melhor, eu senti que a gente entrou meio mole, mais mole contra eles do que a gente devia, não podemos jogar na quinta com esse mesmo mindset, com essa mesma mentalidade. Do que você viu no jogo, essa seria uma das coisas para explicar, as comunicações seriam outra, mas você acha que foi realmente entrar mole ou é a famosa morte por 1000 cortes? Que é uma sequência de pequenos errinhos vão te prejudicando e quando eles se acumulam, dá ruim. Olha, sinceramente, a impressão que eu tive vendo o jogo está mais para a segunda opção. Eu, honestamente, não percebi essa moleza toda dentro de campo. Claro que pode ter tido, mas a impressão que eu tive assistindo o jogo não foi essa. Eu acho que foi mais uma sequência de erros, como você falou, que nos levaram à derrota.
Primeiro drive foi muito bom, o time indo muito bem, ganhando jardas, não sei o que e tal. Chegou na red zone, empacou, field goal. Drive seguinte de Arizona, também começaram a fazer umas jogadas aqui e ali, a defesa segurou o field goal. Ok, 3-3. E aí os Steelers chegam a 1 jarda da endzone adversária, na quarta descida não conseguem e depois cedem 99 jardas para touchdown para Arizona, com todos os erros de comunicação de defesa, com tudo aquilo que a gente já viu e também já falou bastante do podcast passado. Então, ok, pode ter tido sim algum tipo de moleza em determinados momentos, mas eu acho que realmente o principal motivo da derrota não foi exatamente essa moleza. Foi uma sequência de erros, falhas de execução e tudo mais, que acabaram nos dando essa derrota sofrida. Agora, essa situação do Jalen Warren realmente é preocupante, porque, desculpa, mas, assim, você tem uma semana inteira focado em apenas um jogo, e você não consegue passar para os jogadores que a defesa adversária é uma das piores contra o jogo terrestre. Cara, desculpa, mas não dá. Não dá. Isso tem que ser avisado, isso tem que ser um ponto de reunião, isso tem que ser discutido, tem que ser lembrado. E aí, para o teu running back principal, digamos assim, chegar para a imprensa e dizer, olha, eu não sabia disso, isso mostra que realmente não teve uma preparação boa. Não teve mesmo. Não é de hoje que a gente fala do coaching staff, não é de hoje que a gente fala que existe um sentimento de que falta gente, né? Falta pessoas estarem, falta um número de pessoas. A gente acha que não tem gente o suficiente para ter uma preparação razoável para nível da NFL atual. O nosso coaching staff é um dos menores de toda a NFL. A gente já discutiu isso em vários episódios anteriores. Então, isso que o Jalen Warren falou talvez seja mais um reflexo dessa situação, de que a gente não tem pessoal o suficiente para dar a atenção necessária que a NFL atual demanda. Tá? Talvez se a gente tivesse mais pessoas contratadas ali, talvez a preparação tivesse sido melhor. Então, é algo realmente a se perceber daqui em diante. E uma coisa que eu tenho gostado, Danilo, é que os jogadores não estão segurando a língua, não. As últimas entrevistas têm sido muito esclarecedoras quanto a isso, tá? E estão existindo muitas críticas ao coaching staff e é para o seu Mike Tomlin abrir o olho, porque, sinceramente, não dá para continuar assim. A gente sabe que ele é, às vezes, muito leal com aqueles que trabalham com ele, mas ele tem que perceber que uma hora, se ele não cortar alguns galhos podres, talvez o... Assim, é muito difícil dizer isso, porque o Tomlin tem uma história muito bonita na liga e aqui nos Steelers também, mas ele tem que entender que, às vezes, ele precisa fazer alguns sacrifícios para tirar o dedo da reta. Não estou dizendo que é um cara que merece ser demitido, longe disso, mas se, assim, de novo, é um pouco estranho um técnico estar há tanto tempo na liga e você não vê ninguém da linha dele, né, da árvore dele de coaching staff, ter qualquer chance no restante da liga de destaque. Você não vê ninguém que atuou aqui, que tenha ido para outro time e tenha tido um destaque, mesmo que razoável. Não tem. Porra, mas não exatamente de não ter ninguém, mas é ninguém de quantos? Pega os Mesmo coordenadores assim. ofensivos, por exemplo. Tá? Quem foram os coordenadores ofensivos de Tomlin? Bruce Arians, certo? Sim. Tem uma carreira sólida na liga. Mas Um não é só. dele exatamente, né? Muito bem, beleza. Ele já pegou uma situação ali. Aí você passa pro Todd Haley, Todd Haley. já era um ex-head coach. Provavelmente, mesmo que Todd Haley tivesse destaque como head coach na NFL, não seria atribuído a Tomlin, certo? Já seria, não. Ele passou um período aqui, se recuperou e voltou, não é a árvore de Mike Tomlin. Randy Fitchner é um problema. Randy Fitchner era um estagiário para o time. Ele era um quarterback coach que foi promovido a pedido de Ben Roethlisberger para coordenador ofensivo. E o time... E a degringolada do ataque dos Steelers começou ali. Tá? Coincidiu que ele assumiu quando os Steelers perdeu os Killer Bees, mas não tem o que fazer. Ele tinha que ter achado soluções. Na sequência vem Matt Canada, escolha direta e pessoal de Mike Tomlin, que também não tem a menor condição.
E aí, se por algum acaso Mike Sullivan der certo, é pouco provável que ele seja também atribuído a árvore de Tomlin, porque ele já tá aí na liga há muito tempo. Então, dessa galera todinha, a única oportunidade de coordenador de ataque que teria era o Randy Fitchner. Desculpa, é Randy Fitchner e Matt Canada. Porque Canada não teve experiência na NFL, ele seria a árvore de Tomlin. Tá? Então ele tá 0-2. Você concorda? Em 17 anos. 17 e Sim, 18 concordo. anos no comando dos Steelers. Concordo. Se você pegar coordenadores de defesa, Dick LeBeau definitivamente não conta com a árvore de Tomlin. Você vai pra Randy Fitchner, não, meu Deus, eu sempre esqueço o nome do... Keith Butler, o grande manteigudo. O manteigudo. Isso. Keith Butler contaria, tá, pra árvore de Tomlin e não teve sucesso. Então você tá 0-1. O seguinte é Terry Austin, que já tinha alguma carreira na NFL, já foi... Terry Austin foi head coach na NFL? Acho que foi. Acho Foi que sim. Acho que foi. Acho que até do Arizona, se brincar. Eu lembro que ele já tinha sido coordenador defensivo, na minha memória não tá de head coach, não. Mas já era um cara que ele foi trazido para trabalhar ali, ele não foi trabalhado e promovido por Mike Tomlin. Tá? Mesmo se Brian Flores for um grande head coach na liga de novo, não é a árvore de Mike Tomlin. Ao contrário, ele conta para a árvore de Bill Belichick ainda. Então, ele tá 0-1. Se você somar com o ataque, é 0-3. Eu acho que o Terrell Austin não foi head coach, na verdade. Foi não. Detroit, como coordenador defensivo. Depois foi para Cincinnati, como coordenador defensivo. Isso em 2018. Em 2022 veio para cá como coordenador defensivo também. Entre 2018 e 2022, eu acho que ele assumiu alguma universidade. Não. Ele veio para cá mesmo, como. Aí vai aquelas coisas assim, o assistente de defesa e coisa e tal. Aqueles cargos que a gente sabe que são só preparatórios para um futuro coordenador ofensivo ou defensivo. Ele era assistente defensivo sênior e técnico de secundária até 2022 virar efetivamente o coordenador defensivo. Então, você tem uma situação aí que ele tá 0-3. Ok, era para ter acertado pelo menos um nome para a liga. Eu acho que Mike Tomlin não se dá a oportunidade de ter mais casos de sucesso. Esse lance que a gente comenta de ter a menor comissão técnica da NFL, a menor, para quem não entendeu exatamente a palavra que eu usei, é a menor. Aqui tem menos pessoas. Ele podia ter mais gente, mais oportunidade, um pouco mais de distribuição de responsabilidades, mais ideias para trazer. A grande reclamação é que o Steelers não se moderniza. Pô, traz um monte de assistente dessa galera mais nova e vê o que eles te entregam, pô. Sabe? Vê o que é que pode trazer do jogo deles pro teu time. É uma oportunidade desperdiçada. Então, não é exatamente porque ele é porque ele não tem árvore. Essa afirmativa para dizer que ele não é um grande head coach, para mim, não cola. Tá. Não é que ele não seja um grande head coach, mas é aquela coisa, é estranho ele estar tanto tempo na liga e não ter ninguém, e não ter nenhuma, e não ter nenhum galho de árvore de treinamento, vamos dizer assim, né? Você não tem ninguém que você possa dizer, poxa, esse cara aqui aprendeu do Mike Tomlin e depois teve algum sucesso na liga. Não tem. Tudo bem que a gente sabe que realmente, por termos o menor coaching staff da liga, que as chances são menores disso acontecer, logicamente, mas ainda assim me causa muita estranheza a gente não ver ninguém tendo sucesso, de verdade. Eu acho que talvez o único nome que tenha saído daqui e que tenha tido algum sucesso seja o Staley, né, que era nosso antigo treinador de running backs, que acho que até foi treinar dispensado running backs ou só jogou? Acho que sim. Não, eu acho que ele chegou a treinar. É o Deuce Staley. Eu posso ter confundido o nome, mas eu lembro de um treinador de running backs nosso que saiu daqui e teve um certo sucesso. Deixa eu ver se era ele. Ele foi só jogador. Ele entrou em Então não Philly era em ele. 2011 como controle de qualidade,
depois técnico de running back e assistente do head coach até 2020. Aí foi para Detroit como assistente do head coach e técnico de running back e seguiu o... Seguiu não, né? Foi atrás do Frank Reich em Carolina como técnico de running back e assistente head coach, tá sem cargo na NFL. Deuce Staley é mais um caso. Deuce Staley é mais um caso de que é um nome perfeito para 2024 se trazer como um assistente sênior, por exemplo. Não precisa ter um técnico de running back novo, não, porque o Steelers está trabalhando bem os running backs nesses últimos anos. Mas para ser um assistente, ótimo nome. O mesmo caso, o Byron Leftwich. Se Byron Leftwich dá certo, se pode, ele vem como assistente e acaba dando certo, ele passa a integrar a árvore Mike Tomlin. Ele foi jogador de Mike Tomlin, inclusive. Sabe? É esse tipo de pequenas oportunidades que eu acho que o Steelers vacila em não pegar. O Rich Eisen falou, inclusive, no programa dele de ontem, segunda-feira. Olha, se você tá olhando esse momento, aspas pro Rich Eisen, né? Se você tá olhando esse momento dos Steelers e acha que essa é a hora que eles deviam se livrar de Mike Tomlin, você tá maluco, doidão, fora da sua casinha. Deixa eu te contar, a gente tá ouvindo aí rumores que vão ter 7 a 10 cargos abertos de head coach na NFL. 7 a 10 é muita gente mudando. Isso, inclusive, pode dar oportunidades maravilhosas para os Steelers fazer contratações, tá? Não se engane. Se você vê o nome dos coordenadores, dos técnicos que estão quentes para próximo ciclo, aí você bota mais aí um Jim Harbaugh da vida, que está sempre com o nome vinculado e tem a crise lá em Michigan. Se Mike Tomlin vai para o mercado, bicho, todas as outras opções viram secundárias e Mike Tomlin vira o grande nome do mercado e ele vai ser disputado a tapa. O que quer que o Steelers esteja pagando o Mike Tomlin agora, qualquer outra franquia na NFL abriria um sorriso enorme, dobrava, triplicava o salário para ter Mike Tomlin. Na minha opinião, Mike Tomlin, que a gente já falou em programas anteriores aqui, é um técnico Hall da Fama, tá? É um dos grandes técnicos da NFL, e esse lado dele de jogadores, de gestão de grupo, é fora do normal. Ele é absurdo de bom como gestor, que é a função número 1 de um head coach, tá? O grande problema dele é o quanto e o que ele delega dessa administração dele. Aí, bicho, ele se complica demais. Danilo, eu achei o nome que eu tava pensando. É o Kirby Wilson, mas também não. Eu tinha a impressão que ele tinha ido para Minnesota, tinha ajudado lá o AP naquelas temporadas maravilhosas dele, mas já vi que já foi no final, foi 2014, 2015, então não foi nem tanto assim. Eu só fico impressionado com outra situação. Nós só tivemos 4 treinadores de running back na nossa história. 4. O Dick Hoke, de 92 a 2006, o Kirby Wilson, de 2007 a 2013, o James Saxon, de 2014 a 2018, e o Ed Faulkner, de 2019 até hoje. E aí eu fui clicar para ver o histórico do Dick Hoke, e na verdade ele ficou de 1972 a 2006 como treinador dos Steelers. Até 91 ele era um offensive backfield coach, que honestamente vai dar no mesmo. Então, assim, nós tivemos o mesmo treinador de running backs durante, nossa senhora, bastante tempo, mais de 30 anos. Isso também explica, né, Danilo? Assim, a gente simplesmente não troca ninguém. Não tem esse negócio da gente todo ano trocar as pessoas. A gente é tipo um concurso público. Os Steelers, eles contratam e fica lá o tempo que a pessoa quiser, basicamente. Tirando o Matt Canada, que foi a exceção da exceção, a galera só sai quando acaba o contrato mesmo, porque se qualquer outra coisa, nem se preocupa que você não vai sair. Ou uma oportunidade melhor, tipo o Brian Flores, ou encerra a temporada e eles, vamos dar um somebody love aqui, acabou teu contrato, puxa, que coisa, né? Que negócio
triste. A sequência de os assistentes de técnico de linha ofensiva, que todo ano o assistente era promovido a principal, depois o nome do cara que foi o super técnico de OL da gente, meu Deus. Ah, sim. Que foi pra Denver. Uhum. Danilo, lembrei. Munchak. Mike Munchak, perfeito. A letra M tava na minha cabeça o restão. Sabe o que Mike eu lembrei Chan, Mike agora? Munchak. É aquela música antigona. Munchak, Munchak. Tu lembra dessa música? Eu acho que era assim. Munchak, Munchak, põe, Munchak, Munchak, põe. Eu acho que era isso. Aquela antigona. Os ninjas do Arrocha. É isso mesmo, meu amigo. Os ninjas do Arrocha. É porque o podcast também é cultura, rapaz. Também é cultura. O poder do Eu mesmo Munchaco, tenho uma exatamente. espada, o olho de Tandera, Thunder, põe. É isso aí, é isso aí. Só lembro, toda Ai, vez eu meu lembrava Deus, dessa música com o mano. nome dele. Pelo amor de Deus, mano. Que Quem não horror. conhece, por favor, procure a música dos Ninjas do Arrocha. Tá? O YouTube vai até achar estranho um pico inesperado de procura por essa música. Mas quem puder procura porque é uma música assim atemporal. Enfim, técnicos de linha ofensiva, estou pensando, eu tava vendo aqui, Adrian Clem, que hoje é o técnico de OL do Patriots, tá? Antes dele, Sean Sarrett. Antes do Sean Sarrett, tem que voltar uns 2 anos aqui. E aí era o Mike Munchak e o Sean Sarrett era o assistente. Então essa galera aí rolou um somebody lovezinho para encerrar o contrato deles. Então foram embora. Então eu repito, essa tinha que ser uma oportunidade para Mike Tomlin dar uma encorpada no elenco, na comissão técnica, dar até uma renovada em algumas coisas. Os técnicos de posição dos Steelers, quando você vai olhando assim, eles trabalham bem. Daryl Drake era o técnico de wide receiver, era fenomenal, desenvolvia uns caras que, nossa senhora, bicho, fenômeno. O grupo dos Killer Bees, eu boto na mão de Daryl Drake essa história, porque o trabalho que ele fez com o Antonio Brown, com o Emmanuel Sanders, antes com o Emmanuel Sanders, com o Mike Wallace, e depois com o Martavis Bryant, até o Marcus Wheaton, o que esses caras trabalham, Juju Smith-Schuster, o que esses caras geraram para os Steelers dentro de campo é fenomenal. Daryl Drake era um monstro, infelizmente faleceu. O Ike Hilliard assumiu que não é um técnico ruim, longe disso. George Pickens está aí para provar. Então, é isso. O Alfredo Roberts, técnico de tight end, é bom treinador. Você vê coisas boas vindo de tight end dos Steelers ano a ano. O técnico de running back é de Falcon também. A gente está lidando com isso. Então, essa galera aí faz um bom trabalho, cara. Tomlin só precisa se cercar de mais pessoas que dividam essa questão, pô. O tanto de conversa de que na pré-temporada Kenny Pickett não trabalhou o suficiente com o Matt Canada, ele passou muito mais tempo com o Mike Sullivan. Primeiro que isso é bizarríssimo, se isso for verdade. Segundo que, pô, tudo bem, teu coordenador ofensivo precisa ver mais coisas, mais áreas do teu time, mas dá pra distribuir aqui, eu não quero voltar a falar de Matt Canada não, pelo amor de Deus. A gente tava em Mike Tomlin, e outro dos tópicos que novamente foi levantado, primeiro, a história do demitam Mike Tomlin, que é um absurdo, não sei o quê, tá botando a perder de novo a temporada dos Steelers, desperdiçando a carreira de um TJ Watt da vida e tal. E aí levantaram, de novo, uma derrota dos Steelers para um time que é muito abaixo dele, todo ano tem pelo menos uma nesse ritmo, uma ou duas, às vezes 3, e que não pode continuar assim, que se o Steelers quiser realmente evoluir, entrar na próxima era, ele precisa de um técnico novo e tal. Já passamos pelo argumento de Tomlin é um super head coach e basicamente qualquer outra franquia estaria super feliz de pegar ele. Fora, acho que já tem os que hoje são considerados super head coaches na NFL.
vamos para o segundo argumento. Tá? Tomlin perde tantos jogos assim contra times abaixo. O critério que foi usado na pesquisa, a pesquisa do Steelers Depot, tá? Jogos em que o Steelers entra como favorito em Vegas por 6,5 pontos ou mais. Tá? A linha tradicional é 2,5, 3,5. Se dá a vantagem para o time da casa e é um jogo parelho. Quando essa linha já vai se aproximando mais de 7 de um touchdown, o time que está na vantagem disso daí já é um time superior ao outro, em comparação. Tem jogo que o Chiefs entra 14 pontos na frente do adversário, por exemplo. No ano passado, eles entravam. Então, daí vocês alinham. O Steelers teve... Peraí... 76 jogos em que ele entrou na era Mike Tomlin como favorito por 6,5 pontos ou mais. Desses 76 jogos, 58 vitórias, 18 derrotas. Isso é um percentual de aproveitamento de 76,3%. 3/4, aproximadamente. É uma baita de uma performance. É um aproveitamento muito bom. Você costuma confirmar o teu favoritismo. Em jogos em casa, nessa mesma situação, o Steelers está 40 vitórias, 8 derrotas. É 83,3% de aproveitamento. Também é um baita desempenho. O problema é quando você compara os Steelers, e aí ele usou 2 outros técnicos que têm mais ou menos o mesmo perfil, a mesma longevidade do que ele. O primeiro deles é John Harbaugh. Tomlin assumiu em 2007 e Harbaugh assumiu o Ravens em 2008. Tá, então, é um período super justo para comparar. Harbaugh está 70 vitórias, 13 derrotas no mesmo período. Isso dá 84,3% de aproveitamento. 76,3% para Tomlin, 84,3% para Harbaugh. Bill Belichick assumiu o Patriots em 2000, é o outro técnico que tem mais longevidade que Tomlin. Tem 85,8%. Ele tem 164 vitórias e 24 derrotas. Vamos tirar Bill Belichick da equação, porque Belichick assume em 2000 o Patriots. A partir de 2001, ele entra numa dinastia de 20 anos. Basicamente 20 anos, acho que foram 18, com Tom Brady. O que Tomlin tem de carreira, Bill Belichick teve de dinastia, tá, do Patriots. Claro, a dinastia é extrema competência dele também, dele, Bill Belichick, de montagem de elenco, de botar esses caras para funcionar. Mas ele é um ponto tão fora da curva. Cachorro. E do cachorro, claro. Não podemos esquecer de Nike. Ele é um ponto tão fora da curva que a gente pode considerar. Então, você compara aí com o John Harbaugh. Dói perder nessas situações. Claro que dói, pô. Mas, mesmo assim, o Steelers tem sido um time tão resiliente, bicho, que às vezes você olha e pensa pelo lado de, rapaz, me impressiona que eles perderam tão pouco. Já passou por tanta situação esse time que é mais uma questão de ajustes do que um ponto de, meu Deus, interrompe aqui e começa tudo de novo. É porque as derrotas, Danilo, elas são muito sofridas, né? É aquela coisa, quando a gente perde, a gente não apenas perde, a gente, assim, perde de modos absurdos, como perder para o Arizona Cardinals, que era um time que estava indo extremamente mal na temporada. Enfim, levar, assim, vareio do Eagles um jogo de algumas temporadas atrás, com 50 não sei, a 3 ou algo do gênero. Então, assim, quando a gente perde mesmo, a gente perde feio. Seja pelo placar,
seja pela qualidade do oponente. Então essas derrotas acabam nos marcando, mas realmente o time, a gente também tem que ser justo. Às vezes a gente acaba arrancando vitórias que a gente também não esperava. É aquela coisa, a gente gosta de perder para quem não deve, mas ao mesmo tempo a gente também gosta de ganhar de quem não deveria ganhar. Então é uma espada que é uma, como é que se diz, é uma espada de dois gumes, né? Acho que é Uma isso. faca de dois gumes. Uma faca de dois gumes, exatamente. Mas eu acho que uma espada serve também, não? É porque a espada é mais usada na expressão cortar pros dois lados. Né? Entendi. Sabe o que me lembra isso? Os ninjas do Arrocha. Ninjas do Arrocha. Tô com isso na cabeça até agora. Tô com isso na cabeça até agora. É a famosa faca de dois legumes. Lembra o nosso Peu aqui no chat. E você nota o estilo dos Steelers de jogar. Nessa temporada, o Steelers tem 5 derrotas, né? Ele tá com a campanha 7-5. Só o Steelers, inclusive, tava numa sequência. Ele perdeu a semana 1, né? Aí ele fazia vence, vence, perde. Vence, vence, perde. Vence, vence, perde. Agora é que ele perdeu pro Browns, ganhou do Bengals, perdeu pro Cardinals. E essa derrota pro Browns foi a única da temporada que foi decidida contra os Steelers e por uma posse só. Todos os outros jogos é porque é 2 posses ou mais, pelo menos. A última vez que o Steelers perdeu 2 jogos seguidos foi na temporada passada. Na semana 7 perdeu para o Dolphins, 16-10. E na semana 8 perdeu para o Eagles, 35-13. Na anterior, deixa eu até ver se teve uma sequência de 3 derrotas para quase abrir a temporada, né? Com 3. Contra Vegas, contra Cincinnati, em Green Bay. Depois ele tem aquela sequência pavorosa de empate com o Lions, derrota pro Chargers, derrota pro Bengals de novo. Mas aí ele começa a voltar a alternar e termina a campanha o quê? 9-8-1. Então o Steelers tem essa recuperação, assim, essa coisa resiliente mesmo em time. É que a gente também queria que ele ganhasse mais, a gente queria que o Steelers voltasse a ser um time que se impõe contra os adversários. Que há alguns anos isso não vem acontecendo, de novo, desde do final da era dos Killer Bees, desde aquele jogo contra o Jacksonville Jaguars, acabou. Saiu Todd Haley e acabou esse poder de amassar os adversários dos Steelers, e a gente ficou nessa situação. Poderíamos estar pior, né? Poderíamos estar bem pior mesmo. Então, a gente aqui fala, a gente reclama, logicamente, mas também temos que ser justos e dizer que poderíamos estar em uma situação bem pior. Então, não podemos reclamar tanto assim. Muito, 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 muito pior. Nessa semana, Germano, o último comentário aqui vindo de imprensa, quem foi que comentou? O Terry Walsing, em entrevista, também para a Rádio 93.7, lá de Pittsburgh, ele comparou a situação do TJ Watt com uma jogada famosa na NBA. Você lembra do Hack a Shaq? Sim. Para quem não acompanha a NBA ou não lembra, Shaquille O'Neal, pivô absurdamente dominante na liga. Como é que os times faziam para parar ele? Sempre que ele pegava a bola em situação de ataque, o time fazia uma falta no Shaq. Ele próprio sofreu a falta, tinha que ir para lance livre e ele era notoriamente horrível em lance livre. Então você destruía a posse ofensiva do adversário e ao mesmo tempo você impedia que eles marcassem tantos pontos assim, te dava uma oportunidade de retornar. A NBA teve que atuar seríssimo contra o hacking para ver se os jogos ficavam mais interessantes, porque era sempre o time que tá perdendo começa a fazer falta, e aí o jogo não andava, ficava um. Terry Ross comparou o Hack a Shaq com os holdings em cima do TJ Watt. Saiu uma estimativa essa semana que TJ Watt de 2021 para cá teve um total de 2 holdings chamados contra ele.
Ai, ai. Ai, ai, viu? Só nessa temporada. Mentira, gente, não é 2 não. Foram 6 chamadas de holding nessa 2 temporada. por temporada. Nessa temporada, 6. Um deles era uma situação de pass rush, e as outras 5 ele estava defendendo contra a corrida. TJ Watt jogou 713 snaps de defesa. Isso dá 0,8% dos snaps dele foram holding. Você acredita que 0,8% dos snaps só são holding em cima do TJ Watt? Nunca. No final das contas, todos os edges de elite sofrem contra holding, tá? Sofrem contra as marcações da liga. A gente tá reclamando aqui da situação de TJ Watt porque é a que a gente acompanha mais de perto, é a mais forte, na nossa opinião, mas o holding é um caso seríssimo contra a TJ Watt. Deixa eu disparar aqui as perguntas que a gente recebeu do nosso grupo lá no WhatsApp, porque várias delas a gente já respondeu, tá? O Lotérica vai na sorte. Um grande abraço, apostem na Mega Sena com ele. Pergunta sobre Mike Tomlin. Pede para que a gente fale de Mike Tomlin. Falamos extensivamente a respeito de Mike Tomlin. Lucas Coutinho pergunta por que não Mason Rudolph titular. Também falamos a respeito de Mason Rudolph, mas no começo do programa. João Fernando Teixeira, o que esperar do novo quarterback? Falamos sobre os dois, inclusive, Mitch Trubisky e o Trace McSorley, que é o recente. Igor Ribeiro pergunta, coordenador ofensivo, precisa contratar um novo? Sim. Agora, não vai rolar. Então, esqueça. TJ Watt e suas declarações, a gente acabou de falar sobre os holdings em cima do TJ Watt. O Alan pergunta quem deve ser a dupla de middle linebackers para quinta. A sua resposta é Michael Walker, Blake Martinez, com rotação de Miles Jack. E Thiago Marcos Pacheco. Robson. Eu espero ver Mark Robinson bem pouco, né? Principalmente depois dessa declaração do Terry Walston. Só Não, em jogada. mas ele deve ter rotação, ele deve entrar. Com certeza deve Mas ter um número razoável de snaps, porque não tem como você confiar apenas no Blake Martinez e no Miles Jack, que até outro dia estava trampando de eletricista. Então, não dá. Simplesmente não dá. Eu acredito que o Marcos Robson vai ter algumas chances sim, vai estar na rotação, mas já mostrou que não dá para confiar nele, pelo menos não nesse estágio da carreira dele contra o passe. Então, mas realmente contra o jogo terrestre. isso. Thiago Pacheco, veremos o pior jogo deste confronto, no caso Steelers e Patriots, em todos os tempos? Eu acho que já deve ter rolado uns jogos bem ruinzinhos. Tá? Porque o Patriots era um pavor antes do Tom Brady. Eles tiveram um pouquinho de Drew Bledsoe, eles tiveram um períodozinho que eles foram ao Super Bowl, perderam para aquele Bears de 85, mas, regra geral, o Patriots era um dos piores times da liga. Eles só deram um gásinho de melhorar quando o Robert Kraft comprou o time. E aí a gente vai comentar um pouco sobre Steelers e Patriots no nosso próximo bloco. A sequência tá 18-16 para New England. A gente fala depois. Renan Oliveira, veremos um jogo com placar de futebol e não de futebol americano? Acho dificílimo. Porra, 2 field goal, um jogo inteiro. Se for pro mesmo time, já é 6-0. 6-0 não é um placar corriqueiro no futebol, né? Então, pelo amor de Deus. Mas, Caio Danilo, Leandro, tá a cara, esse jogo tá a cara daquele jogo de ser decidido por um safety. Um 2-0 maroto. Ali eu não descarto, sinceramente não descarto. Porque, assim, a gente não tá aqui para mentir, não. Esse jogo tem tudo para ser o pior jogo da temporada. Tem tudo. Um jogo de Thursday Night, Bailey Zappi ou o Mac Jones contra Trubisky. Patriots vindo de pelo menos 3 jogos assim terríveis no ataque, que não conseguem assim, completar nada. A gente vindo de uma derrota muito dolorida contra a Arizona, o ataque não funcionou, perdemos nosso quarterback titular. Então, assim,
É aquele jogo que a gente vai assistir por amor ao time mesmo, porque se eu torcesse para qualquer outra equipe, eu ia dormir tranquilo mais cedo na quinta-feira, porque era o melhor que eu fazia. Mas como a gente ama esse time, como a gente tem esse compromisso com vocês de fazer o podcast, a gente vai estar lá assistindo esse jogo maravilhoso, para não dizer o contrário, na quinta-feira à noite. Nessa de o pior jogo, Caio Leandro lembrou do Mud Bowl. O Steelers enfrentou o Dolphins, uma chuva absurda no dia do jogo, e o campo tava um lamaçal, foi 3-0. O próprio Caio Leandro pergunta: apostar no under é a boa? O over e under desse jogo, para uma casa de aposta específica, que eu não lembro mais qual é, tava em 30 pontos. Anda. Cara, Anda. 30 pontos. Anda. Certo, acho que é o menor desde 1991. E com razão. É Cara, muito, o Patriots, muito baixo. Cara, o Patriots ele tá vindo de um jogo onde ele não conseguiu marcar um mísero ponto. Ele perdeu de 6-0. Nosso ataque é essa draga que vocês estão vendo, que até consegue alguns drives bons, mas chega na zona adversária e simplesmente não consegue marcar o TD. Então, de verdade, eu ficaria muito tranquilo em botar o under nesse jogo de 30, porque eu não consigo ver qualquer um dos times superando 15 pontos. Eu não consigo ver. O preview do PFF, eu acho, tá em 17-13 para os Steelers. E isso bate exatamente 30 pontos, tá? O over-under é 30,5 e não 30, porque, né, você não pode empatar. Thiago Fernandes, não. Denis da Silva, será que esse ano finalmente o Tomlin vai ter uma campanha negativa? Ele tem 14, 15, 16, 17, 18, 5 semanas para arranjar 2 vitórias. É isso. E a gente enfrenta o Patriots Isso. e o Bengals, o Jake Browning. Então, assim, isso não quer dizer absolutamente nada, porque a gente perdeu do Cardinals. Então, mas pelo menos tem 2 jogos, em teoria, mais fáceis para a gente conseguir essas 2 vitórias. Desculpa, uma só, porque a gente enfrenta o Colts. E aí a vitória é garantida. É automático. Cara, é louco como o Colts se recuperou na temporada e ele tá aparecendo em cenário de playoff, bicho. Vai levar lapada. Vai perder da gente. Danilo, eu garanto que a gente ganha. Zero, eu não estou duvidando da sua afirmação. Eu acho que o louco é que eles ainda têm chance de ganhar a AFC South, tá? Dependendo do tamanho da ausência do Trevor Lawrence, eles podem ganhar mesmo. Pedro Henrique, o que é que vocês fariam para melhorar o time ainda nessa temporada? Você quer mandar uma, pelo menos, Giovanni? Cara, para melhorar o time, melhorar a preparação para os jogos e principalmente melhorar a execução de jogada. Porque o que mais nos tem machucado é isso, é a execução. A gente sabe que no começo da temporada, principalmente, ainda na época do Matt Canada, as chamadas estavam muito suspeitas, para não dizer ruins, mas nós também vimos que o grande problema também estava na execução, porque a gente não conseguia executar bem a jogada. Então, se tivesse que dizer uma coisa, é pedir que os jogadores prestem mais atenção aos detalhes, tanto no pré-jogo como durante o jogo, para que eles tentem executar melhor aquilo que lhes é passado. Perfeito, Giovanni, perfeito. Uma questão é dar uma ajustada pro jogo corrido também, tá? Não exatamente a distribuição entre Najee e Jalen Warren, mas usar mais o jogo corrido. É o que tá rendendo melhor no time nesse momento. Você pode correr e entregar a bola na mão dos teus playmakers. É um clássico. Se você acompanhar uma cobertura de jogo do Black Yellow Brasil no Twitter, nosso amigo Ricardo, grande abraço, Ricardo, tá sempre por lá. Basicamente todo jogo ele vai dizer: entreguem a bola na mão quente. Jalen Warren acabou de ter uma campanha maravilhosa para um touchdown, ou ele posicionou o time muito bem para um field goal. Então, coloquem mais a bola na mão de Jalen Warren. Najee tá achando bem os gaps, tá correndo bem. Coloquem mais a bola na mão de Najee. Usem a mão quente.
George Pickens fez uma grande jogada. Encontre mais George Pickens dentro do campo. Quando você entrega a bola na mão dos teus playmakers, coisas boas acontecem. Tá? E pelo amor de Deus, dá uma chacoalhada assim nessa galera, principalmente o seu Deontay Johnson, porque tá um negócio absurdo, cara. E é uma Absurdo. coisa, Danilo, que Sem assim, condição. a gente fala, mas parece até ser redundância, né? Você entregar a bola para quem está bem no jogo. E não é, porque incrivelmente e assim, de maneira inexplicável, nós temos essa mania de simplesmente tirar a bola de quem está indo bem. Quantos e quantos jogos o Jalen Warren não estava destruindo e a gente vai ver o final, ele está com 9 carregadas, 8 carregadas somente. Não faz sentido, nós acabamos nos prejudicando. Então acontece meio que uma implosão. Vem de dentro, a gente está de dentro a gente acaba prejudicando o time, porque a gente tem que entregar a bola para quem está bem e a gente muitas das vezes não faz isso. É um caso sério. Quando a gente falou aqui depende do tamanho da ausência do Trevor Lawrence, o Otávio Maues, ele perguntou sobre o quarterback do Jaguars está fora da temporada, ele não tá. Foi uma torção no tornozelo, famoso entorse. O time está tratando ainda como uma torção leve e durante as semanas ele vai sendo avaliado com perspectiva de voltar. Geralmente torção, enquanto não tá dando muita dor, os caras dão uma enfaixada extra, vem a questão da pisada, da firmada de pé para fazer os passes e jogam nesse sentido aí. E vieram 2 perguntas aqui no chat. Dantas, o que é que precisa acontecer pra gente fazer mudanças de um punter que chuta 30 jardas e um center que não consegue acertar um snap, Giovanni? Acabar a temporada. E olhe lá, viu? E olhe lá, porque, principalmente em relação ao Panther, não é nenhuma garantia. Quanto ao center, eu acho que existe uma chance mais real, uma chance mais forte. Quanto ao Panther, eu já lavei minhas mãos, já desisti da ideia. Sei lá, eu acho que o Presley Harvin tem fotos constrangedoras do Mike Tomlin salvas em algum lugar, porque nada explica. De verdade, nada explica a manutenção dele com o Panther titular. Da última vez que se cogitou de uma maneira mais forte essa mudança, a desculpa que o Mike Tomlin deu é porque o Presley Harvin era um holder melhor nos field goals e por aí vai. Mas, sinceramente, não acho que isso seja esse diferencial tão grande para impedir que a gente tenha uma mudança, porque não dá. Como eu sempre digo, o Panther é uma posição cuja como é que eu posso dizer assim, que o que você mais procura em um Panther é o quê? É que ele seja confiável. Tá? É um Panther que você possa depender. Eu prefiro muito mais um cara que tenha sempre um punch ali de 45 jardas, com um tempo de voo da bola tranquilo, razoável, do que aquele cara que dá uma bomba de 60 jardas, mas ao mesmo tempo, no punch seguinte, dá um punch de 25, de 30 jardas, como é o caso do Presley Harvin, porque eu acho que ninguém aqui duvida da força que ele tem na perna. Ele realmente tem uma perna muito forte. A questão é que ele não sabe controlar isso. Então, às vezes, ele dá um punch muito bom, muito forte, muito longo, mas quando a gente precisa em outra jogada, ele acaba fazendo besteira. Então, eu realmente não sei mais o que fazer. Eu já botando na minha cabeça que isso não vai mudar. Pelo menos durante a temporada não vai acontecer nada, porque não aconteceu nas passadas, então não é nessa que vai acontecer. E também tenho minhas dúvidas quanto à próxima temporada, porque é aquela coisa, a gente sempre traz alguém para disputar com ele a vaga e ele, por alguma razão, sempre ganha. Então, felizmente, eu acho que a gente ainda vai ter que ficar nessa cena durante um bom tempo. Isso. E a próxima pergunta que a gente tem, a última desse nosso bloco aqui, vai ser que vai abrir o próximo bloco, que a gente vai comentar sobre Steelers e Patriots. A gente dá uma rápida pausa aqui para anúncios na Twitch e já voltamos a coisa de 1 minutinho. Se você não quiser ver anúncios, você pode sempre dar um sub aqui no nosso canal, tá? É a famosa pausa para a água. Pausa para hidratação, pelo amor de Deus.
Eu falo de o quarterback do Bengals jogou bonito ontem, nem parecia ser o mesmo contra os Steelers. É porque ele teve tempo para treinar, né? Não ficou só rodando o time o scout team, que eles chamam, que é a simulação do próximo adversário. Então, bicho. Eis a diferença, por exemplo, do Mason Rudolph, né? O Rudolph não treina com o time principal, ele só treina com os reserva do reserva para ver se dá uma rotação. Para ver se você consegue avaliar a defesa contra um estilo que vai ser parecido com o que eles vão enfrentar na próxima partida, sabe? É isso que é o Scout Team na NFL. O Otávio Bauerman lembra que ele está assistindo de Portugal, grande abraço, inclusive. A audiência internacional é sempre um negócio maravilhoso pra gente. Lá é feriado e vai dar para acompanhar esse jogo na quinta. Dantas lembrou aqui, também é feriado em Maceió, Aracaju, Dantas. Eu sempre esqueço qual dessas grandes capitais do nosso país você está. Então a gente tem essas questões aí. Quinta-feira, sexta-feira, dia 8 de dezembro. O Recife também é feriado. É Nossa Senhora da Conceição. Dantas fala de Aracaju, muito bem. Nossa Senhora da Conceição, uma das padroeiras do Recife, é feriado aqui na cidade também. Aqui também. Aqui em Recife também é feriado, graças a Deus. Graças a Deus. Teremos todas uma oportunidade de acompanhar muito tranquilo. Nosso próximo momento é convencer Ricardo Rezende a ver o jogo com a gente nesta quinta. Vamos embora, Germano. Falando desse jogo, vamos falar de Steelers e Patriots. Vou começar com as notícias do lado dos Steelers. As notícias rápidas e tranquilas. Color Rush foi anunciado para o jogo dessa quinta-feira. O Steelers está realmente querendo bombar todas as situações. Ele pediu para fazer um blackout no estádio, ou seja, você que está indo para lá, todos os torcedores irem vestidos de preto para fazer essa situação. O Pirates fez isso muito bem nessa última temporada no jogo, na abertura deles em casa. Foi o primeiro jogo da volta do Andrew McCutcheon, porque o McCutcheon lembrava de quando eles tiveram o último jogo em playoff, eles também fizeram um blackout, a última vitória em playoff, aliás, fizeram um blackout e foi uma ambientação formidável, maravilhosa no estádio. Ele consegue. Normalmente, college tem esse movimento mais forte, mas eu acho que o Bengals fez isso recentemente. Eles coordenaram para tipo, ó, se tu tá indo nesse setor aqui, vai de preto. Se tu tá indo nesse setor aqui, eu acho que era aquele uniforme tigre branco dele. White out. Tá indo nesse setor, vai de branco. E aí eles conseguiram coordenar para que a arquibancada ficasse listradinha. Ficou um negócio massa. Normalmente o college faz isso melhor. Eu lembro que Penn State, todo ano, tem uma noite do whiteout. E o estádio fica completamente branco na arquibancada. É um negócio fantástico. A NFL é um pouquinho mais difícil, a coordenação é um pouquinho mais difícil, mas o Steelers está pedindo para fazer isso. E o Steelers também vai usar as endzones douradas, que a galera tanto estava pedindo, que endzone dourada e os block numbers no uniforme, ninguém sabe por que não é permanente, porque é muito mais bonito do que o que eles estão usando atualmente. É um absurdo, assim. Um completo absurdo. Nós estamos apelando para todos os santos, né? Eu acho que o próximo passo é comprar comidinha de pombo e colocar no campo para ver se eles chegam de noite. Porque não tem mais o que fazer, abrir não. o jogo com Renegade já. Exato, exato. Eles estão apelando para todo mundo, para tudo que eles podem, e com razão, porque a torcida está muito puta com o time, e com razão. Então eles estão tentando, nitidamente, é uma tentativa de agradar, é uma tentativa de chamar mais gente, de tentar mostrar que não é tão ruim assim, porque a situação tá difícil, a situação tá feia. O Steelers jogando de Color Rush tá 7-2 nas partidas. A última derrota, bizarramente, foi em casa no ano passado. Eles perderam para o Cincinnati Bengals. A gente falou
injury report dos Steelers, né? Basicamente é Kenny Pickett fora e Elandon Roberts realmente questionável. O resto vai treinar limitado, mas não preocupa. E o Montravius Adams deve voltar a ficar disponível. Do lado do Patriots, não treinaram nesta terça. Eles treinam na terça porque a semana é curta. O Demario Douglas, wide receiver, está no protocolo de concussão. Ramondre Stevenson, por questão de tornozelo, e esse preocupa um pouquinho mais. O Zeke Elliott deve ser o running back do Patriots na partida. O quarterback do Patriots, que é o grande lance deles nessa temporada, né? Eles começaram com o Mac Jones para o que é o ano... O Mac Jones é a classe 2021, 21, 22, 23. É isso. Tá no ano 3 e já tá basicamente morto e sepultado, assim, no Patriots. Semana passada, Bailey Zapp foi o titular, com Malik Cunningham entrando em algumas jogadas. Nessa semana, Zapp deu entrevista num nível meio, olha, eu realmente espero que sou eu, os indicativos são para mim, mas o anúncio ainda vai ser feito. Ele já falou até demais. Normalmente, Bill Belichick não fala absolutamente nada com nada em coletiva, até para elogiar o adversário, alguns jogadores do adversário, que é uma prática comum. Ele fala, esse cara é bom. Pô, tá aí, queria ter. O que surpreendeu é quando, há uns anos, antes de enfrentar os Steelers, ele falou um pouquinho a mais bem de Juju, e agora Juju é um Patriots, né? Juju Smith-Schuster. Em geral, eu vou até dar uma olhada de Injury Reserve, quem é que tá lá na do Patriots. Mas a gente não engana vocês também, mais uma vez. O Patriots é um dos piores times dessa temporada na NFL. Ele é o pior. Honestamente, ele é o pior. Honestamente. Ele só não tá pra escolha número 1, porque ele ganhou, assim, uma loucura lá do Bills, que também tá uma draga essa temporada. Meu Deus do céu. É impressionante o quanto o Bills nessa temporada tá conseguindo cavalo paraguaiar. Então, tá complicado. Mas o Ele Patriots, não na é a minha visão, pique. é o pior de longe. Ele não é a Eu pique acho que 1, agora o porque o Patriots tá Carolina pra pique Panthers. 2, né? Isso. O Carolina Panthers é o número 1, mas eles vão entregar a pique para Chicago. O Patriots é o número 2, é o único time 2-10. Arizona é o 3, ganhou dos Steelers, passou para Por que 3 e será? 10. Por que será? Completam o top 5. Washington tá 4-9, Chicago tá 4-8. Sair num draft com 2 escolhas top 5, irmão. Muito bom. Se eles E eles decidirem, ainda vão então, fazer que... errado. Se eles decidissem que quer ficar com o Justin Fields, por exemplo, é 2 escolhas para mudar a franquia. Mas vamos ver. Essa questão de draft, o futuro é que vai dizer. Então, o Patriots, cara, é um time muito ruim. Muito ruim. Se você olhar a temporada 2023 deles, eles têm 5 jogos em que o time não marcou 10 pontos. Eles perderam para o Cowboys 38-3. Eles perderam para os Saints 34-0. Eles perderam para o Colts 10-6. Na Alemanha, ainda mais. Jogo internacional, e tu faz uma vergonha dessa. Eles perderam para os Giants 10-7. Eles perderam agora para os Chargers 6-0. O Patriots tá também numa sequência de 3 jogos sem marcar 10 pontos. E eles estão no último jogo com 0. Tá. Bicho, se isso não é um jogo de oportunidade, a gente falou a mesma coisa contra o Cardinals, mas o discurso precisa voltar. Se isso não é um jogo de oportunidade, é muito difícil de um jogo que não seja. No entanto, o Patriots perdeu por 6-0, mas eles geraram 257 jardas de ataque. Só uma vez eles tiveram menos de 200 totais, quando perderam para os Saints 34-0. Os Steelers têm também só uma vez
Mas eu acho que eu tô olhando a temporada errada, inclusive. Eu tô olhando a temporada errada, peraí. Eu tava em 2021. Os Steelers nesse ano... não tem nenhum jogo com menos de 200 jardas totais, não. Aí era esculhambação também. Contra o Browns foram 249. Contra o Jaguars, 261. Contra o Texans, 225. Contra o Browns, a semana 2, 255. E contra o Niners, 239. É uma vitória só nessa sequência aí, tá? Então, bicho, mesmo assim, mesmo com essa coisa que a gente tá vendo aí dos Steelers, essa aura ruim ao redor do time, que eles querem dar uma limpada no espírito, chamando o torcedor, o ingresso tá baratinho, tem ingresso a $40, pô. A galera tá achando lá. Precisa ganhar esse jogo, irmão. Se você E não precisa ganha... ganhar bem. Precisa ganhar. A gente só quer uma vitória. Mas, Isso. sinceramente, precisa ganhar bem esse jogo para ir com moral para a próxima partida. Tudo bem que a próxima partida é contra o Colts. É contra o Colts, certo? Ou eu tô Isso, vendo errado? isso. Contra o Colts. Então, assim, como eu disse, vitória garantida, tranquilinho, beleza. Mas, realmente, é para ganhar bem. Se só der para ganhar feio, tudo bem, vamos ganhar. Mas, de verdade, assim, vai ser muito broxante. Não vou nem falar se perder, tá? Eu prefiro nem pensar nessa hipótese, sendo muito sincero. Mas se nós não ganharmos com uma certa diferença, tendo atuação pelo menos boa, vai ser muito broxante. Porque se a gente não ganhar do Patriots, a gente vai ganhar de quem? Fica difícil, né? Entrou um momento o Thiago Neves aí. Exatamente. Alô, Zezé. Alô, Tomlin. Alô, Tomlin. Olha, complicado. O Prati fez a pergunta nesse sentido, né? Se um jogo sério do time, existe alguma chance de derrota nesse jogo? Pô, cara, até existe, mas seria uma dureza absurda. Assim, Eu, absurda. eu vou chegar a dizer o seguinte, Danilo, sendo muito sincero. Eu acho que desde que eu acompanho a NFL, e pode ter mais de 10 anos nisso, que eu acompanhei o Steelers, melhor dizendo, eu não lembro de cabeça agora, posso estar errado, claro, mas eu não lembro de cabeça um jogo tão ganhável quanto esse, pela situação do time adversário. Nem pela nossa. A gente também não está muito bem, mas se a gente for pensar somente no time adversário, eu não estou lembrando honestamente de um jogo que, assim, pelo menos nos dá essa impressão de ser fácil. Eu acho que esse jogo aí é difícil de bater. Talvez na temporada 0-16 do Browns, mas eu ainda acho que para aqueles jogos a gente entrou com um pouco mais de preocupação do que a gente vai entrar contra o Patriots. Isso me assusta, porque se contra o Cardinals já teve esse problema que o Jalen Warren falou que eles não entraram preparados o suficiente, a gente agora vai enfrentar um time pior em uma semana curta que tem menos tempo de preparação. E a gente sabe que o Steelers adora perder para time ruim. Parece o esporte. Adora perder para time ruim. É um negócio impressionante. Então, me assusta, sinceramente. E eu falo sério, me assusta mesmo. É um necromante, pô. Adora trazer os mortos de volta à vida. Pelo amor de Deus. E eu até abri a Injury Reserve. Porque assim, na NFL, a distribuição de talento é tal que até times ruins têm bons jogadores. Você vê um time podre, horroroso. O Cardinals aí tem 2 vitórias na temporada. Mas eles têm bons jogadores. Kyler Murray é um bom jogador, James Conner é um bom jogador. Os wide receivers, o Rondale Moore, o Hollywood Brown são bons jogadores. Eles tinham o Zach Buda Ertz, Baker. o Tight End, Buda Baker, um Não, baita Zach Ertz safety. saiu, né? Eles tinham. Ah, tinha, sim. Nessa temporada horrível, eles tinham um bom jogador, o Zach Ertz. Então, você tem times horríveis, você tem bons jogadores. A não ser quando o time tá realmente limpando a casa, e mesmo assim, um ou outro mais histórico, eles mantêm. Mas esse Patriots, até as referências do time são demais. Christian Gonzalez, cornerback, calouro, escolha 14, draft esse ano, baita jogador, tá machucado, não volta mais a temporada. O Matthew Matthew Judon, Judon. edge rusher, baita jogador, seria uma preocupação mesmo. Assim, se fosse enfrentar, tá fora da temporada também.
Tem mais uns dois jogadores. O Marcus Jones, que eu me lembre, era um bom jogador. O Raycon McMillan, inside linebacker, bom jogador também. Ambos já estão fora da temporada ou estão na injury reserve e não enfrentam os Steelers, sabe? Então se tem até essa galera aí, o Ramondre Stevenson, bom running back, tá ameaçado de não jogar o próximo jogo, tá com problema no tornozelo. O Zeke Elliott deve ser o running back do Patriots, o running back 1 do time no jogo. Então, bicho, tudo aponta para uma temporada que o Patriots compete um pouquinho para manter ali o ritmo, mas também dá uma paradinha e, pô, chega. A gente já chegou até aqui, nesse ponto, só tem 2 vitórias, dá uma perdidinha. Exceto pelo orgulho de Bill Belichick, né? Ele tá no nível aí de buscar uns recordes também, mas deu uma travada sinistra. Assim. Lamentavelmente é desde que saiu o Tom Brady, né? Mas deu uma trancada forte. Forte. Então, o Steelers ele precisa ganhar esse jogo, cara. Ele realmente precisa ganhar esse jogo. Você controlar ali um pouquinho o Zeke Elliott, o recado, pressionar dar umas formações diferentes pressionando o Bailey Zapp, que deve ser o quarterback do time adversário, que não tem experiência suficiente em NFL para decidir jogos, a não ser que você deixe que ele decida o jogo. E, cara, tem uns bons jogadores, o Tomlin acho que falou da dupla de safeties, que é, meu Deus... Se tu chutar o McCarthy, tu vai provavelmente Não, acertar. não, não. Se você chutar isso, você provavelmente acerta. Devin McCourt já foi. O Jabril Peppers é um deles. E o outro bicho, Kyle Duggar. Pô, abri a página do Patriots aqui e lembrei. São 2 bons safeties. Tá? Kyle Duggar, principalmente, era aceitável. Christian Barmore é um bom defensive lineman. Pode dar algum problema, principalmente se ele for em confronto com o Mason Cole, né? Não tá nada bem. Bom, se a bola dá problema pro mesmo Cole, então qualquer outra coisa, assim, nem precisa comentar, né? O Josh Uche também é um bom jogador edge rusher. E o Jawan Bentley tem liderado meio essa defesa. Ele tem 4 sacks nessa temporada. Tá empatado com o Barmore na liderança de sacks do time. Mas não tem Nada muita demais. coisa que... exatamente. Nada demais. São algumas ilhas de talento que, bicho, os Steelers Ilhotas, né? absolutamente não pode Ilhotas de talento ainda por dar o cima. luxo de perder esse jogo, cara. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Até a pergunta do Távio Maues aqui. Você acha que o front seven vai dominar facilmente a linha ofensiva do Patriots? Eu não vou dizer facilmente, bicho, porque não tem sido fácil. Mas, por exemplo, o jogo passado, o Chargers 6-0 no Patriots, foram 2 sacks pro Khalil Mack, um pro Eric Kendricks, um pro Darren James, um pro Justin Hollins. Mais tackle for loss, 2 pro Khalil Mack, 2 pro Kendricks, um pro Devin James, um pro Justin Hollins, um pro Nick Williams, um pro Morgan Fox, um pro Jalen Tavares do Patriots, peraí. Não vamos misturar também não. QB Hits teve mais uma sequência, 3, 4, 6. Fumble forçado, 2. Porra. E a defesa do Chargers é competente, mas a defesa do Steelers é cotada como uma defesa de elite, pô. Todos os setores que a gente começa a analisar direito, o Steelers precisa dominar. O que preocupa são os nossos linebackers contra running backs deles, porque a gente tá super desfalcado. Não só desfalcado, como uns reservas entrando. Então, não tem muito o que dizer, a não ser precisa dominar o jogo. Tá? Eu tenho uma pergunta, Danilo. Primeiro, respondendo ao nosso ouvinte, assim, em teoria, sim, tem que dominar, mas na prática a gente está vendo que não é assim, né? Que apesar de termos realmente um pass rush muito bom, pelo menos em nome, a gente está vendo que nessa temporada a produção não está sendo das melhores. Tá? Não é que esteja sendo ruim,
mas eu acho que nós esperávamos bem mais do nosso corpo de apressadores de passe, ainda mais pelos jogadores que nós temos. De novo, não é que está sendo uma produção ruim, mas eu acho que nós esperávamos realmente um pouquinho a mais para o dinheiro que a gente tem investido e para os nomes que a gente tem. Mas uma coisa que me veio à cabeça agora, Danilo, é o seguinte: eu quero saber quem é que o Joey Porter Jr. vai marcar nesse jogo. Porque se você for pegar o corpo de recebedores do Patriots, cara, é até difícil você apontar quem ele vai marcar. É difícil. Olhando puramente targets do jogo passado, Devante Parker teve 9. Devante Parker é um matchup muito favorável para o Joey Porter Jr. Não é um cara muito rápido, é um cara de disputa de bola mesmo, de bola alta, a bola é minha, 50-50. E o Joey Porter Jr. também é isso, braços longos, físico, ótimo matchup. Contra o Juju também um bom matchup. O Juju também é um jogador bem físico, não é tão veloz. Então, assim, pelo menos em relação ao nosso cornerback 1, que está fazendo uma baita de uma temporada como rookie, são matchups, em teoria, bem favoráveis a ele. Diferentemente do que foi contra o Cardinals, que são jogadores mais ágeis, mais rápidos, não tão físicos. Então, a tendência é que seja mais um jogo dominante do nosso rookie maravilha. Isso. E o que é doido é que depois do jogo que ele dominou o DeAndre Hopkins, começou a vir uma sequência de marcação de falta de interferência em cima dele, cara. Que eu acredito até que seja mais uma orientação de, bicho, olha melhor essa situação aqui. Não estou dizendo que o Steelers está sendo roubado nas marcações. Eu estou dizendo que pode haver podia ter uma predileção para você. Calouro, deixa jogar um pouquinho mais. A gente sabe que o confronto tá físico aqui, deixa acontecer. Mas tá tendo uma questão mais de. Observa bem isso daqui, tem alguns contatos a mais nessa situação, pode vir uma falta. Pode ter uma falta a mais, outra mais questionável e tal. Então, precisa dar uma segurada na onda aí, seu Porter. Aprender, né? A gente sabia que o grande aprendizado que ele ia ter na liga era esse, de marcar sendo físico sem ser faltoso. E assim que ele clicar essa chave aí, bicho, ele vai ser um demônio, assim, um monstro absurdo pro lado dos Steelers. Meu Deus, como é que levaram tanto tempo pra achar outro cara desse nível. E, velho, são esses os caras, pô, do Patriots. Você olha, tem o Hunter Henry, tem o Tyquan Thornton. Que, Hunter Henry já foi alguém. Já foi já alguém. foi um nomaço. Você precisa controlar. Tudo que a gente for analisar, a gente volta pro ponto de que não é um time que tá 2-10 à toa. Tá? Você olha até os placares, os desempenhos. É chato ser o comentarista de box score, mas, bicho, o Patriots está realmente numa situação muito chata. É pouco jogo também que eles conseguem deixar parelho. E aí vem a pulguinha atrás da orelha, que todo torcedor vai ficar depois do jogo aí contra o Cardinals, que é os jogos que eles têm deixado parelhos são contra os times ruins. Né? Ou contra time oscilante. Eles ganharam do Bills? Ganharam 29-25. Maluquice esses pontos todos do Patriots. Mas jogo de divisão sempre pode acontecer umas coisas. Aí eles ganharam do Jets, 15-10. É jogo de divisão e o Jets já estava com o Zach Wilson, quarterback. Eles deixaram o jogo próximo ali contra o Raiders, foi 21-17. Eles deixaram o jogo próximo contra o Commanders, que também é outro dos piores times, tem 4 vitórias só na temporada, 20-17. Eles deixaram o jogo próximo contra o Giants, 10-6. Eles deixaram o jogo próximo contra o Chargers, 6-0. Queira que não, é menos de uma posse. Então, se tá nessa situação aí, vamos resumir como é um jogo que o Steelers precisa dominar, tá? Então, Steelers e Patriots, quinta-feira. O jogo é às 10h10 da noite. 10h15 da noite,
esse específico horário de Brasília, fuso horário de Recife. Óbvio, como é um Thursday Night Football, tem transmissão da ESPN2 e Star Plus e do NFL Game Pass. Então vocês podem assistir com toda a tranquilidade. E vamos para suas considerações finais, Germano. Vamos fechar o programa. Minhas considerações finais, eu bem aqui, minutinho. Nesse jogo contra o Patriots, nós temos que fazer o seguinte. Como diria uma banda famosíssima, conhecida como Ninjas do Arrocha, comigo é mais embaixo. Resolve minha parada na base do meu munchaco. Munchaco, munchaco, põe. Vai ter que ser põe em cima do Patriots, munchaco em cima do Patriots e acabou-se. É ganhar do jeito que dá. Mais uma vitória para a gente continuar vivo nessa briga louca da UFC pelo wildcard. E fica aí minhas considerações finais, citando essa belíssima banda que foi relembrada hoje à noite. Os queridíssimos Ninjas do Arrocha. Ai, meu Deus. Ninjas do Arrocha, quem diria que a gente veria em Black Yellow Brasil. A gente fecha lembrando o glorioso Playoff Picture. O Steelers hoje estaria nos playoffs, seed 5, que é o melhor time de wildcard, e visitaria o Jacksonville Jaguars. Junto dele ali, então, na briga por wildcard, né, tem Indianapolis Colts, no momento 7-5. O Houston Texans, na mesma divisão, também está 7-5. Na AFC Norte, Cleveland Browns também está 7-5. E o Buffalo Bills está 6-6. Denver Broncos também está 6-6. Então, Cincinnati Bengals volta a aparecer no Playoff Picture com 6-6. Então essa galera aí tem muita disputa. Matematicamente só o Carolina Panthers está eliminado da temporada, porque só tem uma vitória. É esperar que a gente possa colocar o Patriots nessa coluna aí dos eliminados da temporada. Vamos torcer para mais uma vitória do Steelers. Jogo quinta-feira à noite na ESPN 2, Star Plus e NFL Game Pass. Nos vemos quinta-noite, comando da madrugada, trazendo as primeiras impressões dessa partida. Seremos guerreiros demais. Guerreiros demais. Grande abraço para todos Corujão vocês. Black Yellow. Grande Corujão, grande abraço e até a madrugada.